Você não é definido pela dor que você passou ou pelas situações que você viveu. Você é definido pelo que você faz com ela. Às vezes aquilo que você acha que tá te destruindo tá querendo te mostrar, na verdade, uma versão sua que você talvez não conheça ainda. Muito comum a gente ver pessoas querendo fugir daquelas coisas ruins que elas passaram, né? Ou tipo assim, de querer enfrentar aquilo que elas passaram. Porque realmente, na maioria dos casos, é uma coisa tão dolorosa que a pessoa vê como angustiante ou como algo que ela precisa fugir a vida toda daquilo pra ela nunca mais lembrar. Cara, quando você bate de frente com essas coisas assim que você passou, qualquer tipo de coisa que pra você foi dolorosa, você começa a entender muitas atitudes suas. Então, às vezes, isso na época você considerou como ruim, mas foi uma coisa que gerou um potencial que você desconhecia até então. Tudo vem pra te mostrar que do outro lado tem outra coisa. Às vezes você tem um potencial escondido que você nunca explorou ele, porque você nunca encarou situações difíceis da sua vida, sabe? Você sempre fugiu, então pra você sempre foi mais cômodo. Vamos usar de exemplo aqui o caso de alguma pessoa que queira emagrecer. Ela tá totalmente insatisfeita com o corpo dela, ela cede a todas as compulsões alimentares que ela tem, ela não pratica uma atividade física, não faz nada pra tentar seguir o objetivo dela. Tô dando um exemplo bem básico, mas ela não muda. Por quê? Se ela está insatisfeita. Porque o cérebro dela está treinado a aceitar aquilo ali como um limite. Em vez de sair da zona de conforto e tentar buscar uma coisa diferente pra ela, uma coisa que às vezes vai doer, porque ela vai na academia, ela vai sentir dor, ela não vai gostar de ficar comendo coisa saudável, em vez de comer chocolate ou hambúrguer ou seja lá o que for. Então pra ela é mais cômodo permanecer ali, ainda que aquele comodismo esteja completamente desconfortável pra ela, entende? Do mesmo modo que o cérebro foi treinado a aceitar isso, ele pode ser treinado a aceitar outras coisas. E é bom quando você bate de frente com aquilo que você achou que, pô, foi uma coisa horrível na minha vida, isso aqui que aconteceu. Quando você encara aquilo, embora seja uma situação ruim, quando você encara, você pensa, mano, eu vou usar isso aqui de ponte pra fazer uma coisa melhor, entendeu? É incontável a quantidade de artista que, tipo, passou uma decepção amorosa, passou uma situação ruim e fez uma música que, tipo, estourou. Então é uma coisa que você pode usar pra melhorar, sabe? Pra gerar, às vezes, uma arte que vai mudar a sua vida, pra gerar uma coisa que vai mudar a sua vida. Eu, particularmente, gosto muito de arte, mas isso daí serve pra qualquer coisa, pra academia. Pô, você gosta de descontar sua raiva na academia? Cara, vai pra academia e pensa em tudo que te dá ódio e faz um treino top. É uma coisa treinável. A gente tá acostumado, às vezes, a ficar muito na zona de conforto e não sair daquilo ali pra nada. Tem pessoas que não saem de casa, pessoas que não fazem nada pra elas, porque elas estão tão treinadas a ficar naquele comodismo e elas aceitam tanto aquilo ali como uma realidade que elas não conseguem se ver aceitando outra coisa. Tipo, isso aqui é um limite pra elas. Então, tipo, dar um passo pra cá já é pra elas sair super da zona de conforto. Só que isso é uma coisa treinável, gente. No começo da academia, eu hoje em dia treino todos os dias. No começo, eu odiava, mas eu ia assim mesmo. Ainda mais quando eu comecei a ver os primeiros resultados, aí eu fiquei, caraca, muito bom, não sei o quê. Aí eu ia com raiva, com tristeza, com angústia, com tudo. E depois você acostuma. O seu cérebro fica treinado. Hoje em dia eu faço porque eu gosto, eu adoro me exercitar. Mas no começo, eu odiava, gente. Eu comecei a treinar, sei lá, com 15 anos, eu treinava super meia boca. E fiquei treinando meia boca, assim, por muito tempo, mas eu não desisti. Falei, cara, eu vou botar isso na minha cabeça, eu vou mudar meu corpo com isso, porque eu queria muito mudar meu corpo também. Ter saído da minha zona de conforto no quesito da musculação, de toda a atividade física que eu já fiz, me ajudou muito em questão da mente, da disciplina, de você fazer mesmo sem vontade. Porque tem horas que você, cara, você vai ter que ir lá e fazer, entendeu? Você não tem que ficar esperando, ai, vou esperar a minha motivação. Vai ter dia que você não vai estar a fim de treinar, amor. E aí você vai fazer o quê? Toda vez que você não tiver a fim, você não vai treinar? Não adianta, tipo, a gente passar ali, sei lá, diversas situações na nossa vida e a gente simplesmente não decidir melhorar a partir daquilo. A gente simplesmente se deitar na cama e ficar lamentando e chorando a vida toda por conta de alguma coisa que já passou. Porque o passado, ele é basicamente uma coisa que já foi. Eu acredito muito que, assim, o tempo, ele não existe, né, gente? Porque ele foi literalmente uma criação humana. Então, o que existe é o hoje. E o que você decide fazer hoje com as coisas que você passou lá no passado, que são só memórias, é o que vai te definir daqui pra frente, entendeu? Pra você ter um resultado diferente, você precisa começar a basear a sua vida nas escolhas que você quer agora. E começar a mudar isso a partir de agora. Porque muita gente reclama de tudo na vida dela, tipo assim, de corpo, de personalidade, de família, de situação financeira. A pessoa não gosta de nada na vida dela, praticamente nada. Só que se você perguntar o que ela tá fazendo pra mudar, ela não tá fazendo nada.
Literalmente nada. Por quê? Porque é mais cômodo, né? Porque ela treinou o cérebro dela e pessoas treinaram o cérebro dela para que ela continuasse pensando assim. Então, muitas vezes as pessoas se moldam a partir da opinião de alguém fala alguma coisa pra ela, ela aceita aquilo e ela leva como uma verdade. E a partir disso, o cérebro dela continua sendo mais treinado pra aceitar ainda mais aquilo ali, e aquilo ali vai se validando ainda mais, porque ela tá aceitando aquilo. Se você não sabe o que você quer, você acaba aceitando qualquer coisa, achando que qualquer coisa tá bom. E se você não sabe quem você é, tudo que as pessoas falarem de você vai te definir. É por isso que é muito importante você se conhecer. E quando eu digo se conhecer, não é saber seu nome, o básico assim sobre você, é você realmente adentrar no assunto de você, descobrir o que você gosta, descobrir o que você não gosta. Nem que você tenha que fazer uma lista pra isso. Eu, no começo assim do meu autoconhecimento, quando eu tava começando a praticar o autoconhecimento, eu comecei a anotar tudo que eu gostava de fazer, tudo que eu gostava de fazer como profissão, tudo que eu gostava de fazer como hobby, tudo que eu não gostava de fazer, coisas que eu aceitaria num relacionamento, coisas que eu não aceitaria, coisas que eu cobrava em amizades, assim. E eu comecei a me conhecer muito mais depois que eu comecei a praticar esse tipo de coisa. E super recomendo. Se nem você gosta de se conhecer, de passar um tempo com você e saber o que você gosta, por que as outras pessoas iriam gostar de conhecer você? Não é só importante pra que você, tipo, eu vou me amar para os outros me amarem também, não é isso. Mas também porque quando você tem seus limites muito bem definidos, seus critérios muito bem definidos, você não aceita aquilo que não faz parte do seu critério, entendeu? Vamos supor que você tá querendo um relacionamento e você tem na sua mente que você não aceita traição. Aí você vai e, tipo, começa a conhecer alguém e, tipo, essa pessoa te trai. Se você não tem autoconhecimento suficiente, é capaz de você aceitar isso uma vez, duas vezes, porque você não se conhece o suficiente para impor limites. Você não sabe o que é inegociável para você. Quando você começa a entender que tem coisas que para você vão ser inegociáveis e você realmente não vai negociá-las, você não vai passar por cima da sua própria palavra para ficar agradando relacionamento, amizade ou familiar, aí sim você vai começar a viver melhor. Porque você tem um autoconceito muito bom, você tem um critério seu criado e você não passa por cima dele por causa de ninguém. Ou seja, você se coloca em primeiro lugar. Um segundo ponto que eu acho muito importante aqui é você buscar sempre mais conhecimento. E quando eu tô falando de conhecimento, eu não estou dizendo da parte teórica de você pegar e, eu vou estudar, sei lá, gramática, sendo que não é isso que você quer fazer, você vai começar a estudar achando que isso vai... Cara, tipo assim, não tô falando disso, eu tô falando que o conhecimento, o estudo, ele é importante sim. E é muita hipocrisia as pessoas que falam que, não precisa estudar pra ganhar dinheiro. Porque não sei o que, não sei o que. Meu amor, você não teve que estudar pra você aprender o que você tá fazendo? Cara, eu fico impressionada que tem muita gente que trabalha com marketing digital, eu não tô generalizando, mas tem muita gente que trabalha com marketing digital e fala assim, porque você não precisa de uma faculdade, você não precisa estudar porque isso não vai interferir na sua carreira. Meu amor, você teve que estudar marketing digital. Você aprendeu isso aonde? Gente, eu trabalho com marketing digital e eu tive que estudar, entendeu? Então, assim, não adianta você falar que não vai interferir na sua vida, porque o conhecimento, ele vai te acrescentar muito sim. E eu não tô falando só de conhecimento, tipo, teórico. Você quer estudar português? Maravilha. Você quer estudar matemática? Maravilha. Química? O que você quiser. Qualquer coisa que você adquire de conhecimento vai te ajudar. É hipocrisia você falar que você não precisa de conhecimento. Que você não precisa estudar, você precisa sim. Falar que estudar, conhecimento, não é bom pra você é hipocrisia, tá? Porque tudo que você for fazer de novo na sua vida, qualquer patamar que você quiser chegar um pouco mais longe na sua vida, você vai ter que adquirir algum outro conhecimento. O que você sabe até hoje te permitiu chegar até onde você está. Porque se você soubesse mais, se você precisasse, tipo assim, chegar em outro patamar e você já soubesse como chegar lá, você não estaria aqui ainda. Se você ainda não está lá, é porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. Estudem o que vocês quiserem, assim, qualquer tipo de estudo é válido, qualquer tipo de conhecimento a mais é válido e vai te ajudar sim. Não tem essa de, é porque eu não preciso estudar, é porque eu não sei o que, não sei o que, porque eu não preciso... Tá, tudo bem, você... Cara, não tô falando pra você, tipo assim, gente, eu não vou pegar e vou fazer uma faculdade de matemática, porque eu odeio matemática e não faz parte do que eu quero. Não é que você tem que estudar qualquer coisa, não tô falando disso, tô falando de conhecimento nas áreas que você quer. Cara, você começou a estudar sobre, sei lá, sobre a mente, então começa a se aprofundar nisso, entende mesmo, começa a pesquisar sobre comportamento, sei lá, coisas que te interessem, entendeu? Coisas que realmente te interessam. Assim, o conhecimento, ele vai te ajudar muito e ele vai te abrir muitas oportunidades, sim. Ele vai melhorar o seu posicionamento nos locais que você tiver. Não tô falando que você vai ter que fazer uma faculdade pra melhorar, não é isso? Mas quando você estuda, você vai melhorando o seu posicionamento na sociedade, entende? Eu faço faculdade, gente. E desde que eu comecei a faculdade, eu nunca imaginei, mas a faculdade, ela melhorou muito o meu posicionamento com as pessoas. Fica muito mais fácil de entender o que eu quero, de comunicar o que eu quero, de falar que eu não quero, usar a minha
voz para uma coisa boa, para falar daquilo que as pessoas podem ou não podem fazer comigo. Outra coisa, quando você estuda e você sai de uma fonte só de conhecimento, você começa a buscar outras, você começa a ter mais base para criar uma opinião sua. Porque vamos supor que você gosta de ler, mas você só leu um romance na sua vida. Aí você tem um ponto de vista sobre a vida amorosa baseado naquele romance. Se você tivesse lido 5 romances, por exemplo, você teria outro ponto de vista. Se você tivesse lido 20 romances, você teria outro ponto de vista. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes, você tem ali um youtuber que você considera legal e tudo mais, e você tem só aquela pessoa como referência. Só. Então, você só tem essa referência. Você não baseou a sua opinião em critérios gerais pra criar a sua opinião. Você baseou a sua opinião na opinião daquela pessoa. Tipo assim, se você quer, de fato, começar a buscar conhecimento, começar a se conhecer, começar a ter um posicionamento diferente, ser uma pessoa melhor, você precisa ter várias fontes de conhecimento. Você precisa ter um repertório, cara. Não adianta você, por exemplo, eu vou ler sobre mentalidade. Li esse livro aqui, pronto, tá bom, já sei tudo. Sim, mas aquele autor, ele tem um ponto de vista. E você vai basear o seu ponto de vista no ponto de vista de um autor? A base para você criar um critério bom para você é você reunir informações e repertórios e você, a partir disso, criar o seu. Por exemplo, eu li 20 livros de autoconhecimento. Desses 20 livros, eu tirei essa conclusão. Juliana, mas 20 livros também não é a opinião certa. Tudo bem, mas 20 livros você concorda que é melhor do que um, né? Ou melhor do que 2, do que 3. Então, assim, você precisa reunir conhecimentos para você tirar disso uma base e criar o seu, entendeu? É muito difícil quando você baseia a sua opinião em um ponto de vista só. Porque esse ponto de vista, ele é baseado no ponto de vista de outra pessoa. Uma outra coisa que eu acho super interessante pra gente perceber aqui é que você pode ser tanto o seu amigo quanto o seu inimigo. Todo mundo fala isso. E o que eu quero dizer com isso? Cara, você tem pensamentos aleatórios o dia inteiro. O dia inteiro a gente tá pensando. Então, vamos fazer aqui uma analogia para você entender por que você precisa pensar muito bem no que você está alimentando na sua vida. Se você está alimentando os pensamentos autodepreciativos, aqueles pensamentos ruins, os pensamentos de ansiedade, os pensamentos de tristeza, ou se você está alimentando pensamentos de positividade, de amor, de felicidade, mesmo que você às vezes não esteja enxergando isso na sua vida, é importante que você alimente-os para que eles cresçam. Vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo. Vamos supor que de cada lado seu tem um leão diferente, tá? Esse leão aqui é um leão super negativo, um leão que quer te matar. Então, se ele ficar muito forte, ele vai acabar com você. E esse leão aqui é um leão bom, que, tipo assim, ele quer te proteger, ele vai cuidar de você, e qualquer coisa que acontecer, ele vai te proteger. Todos os dias, você tem a opção de alimentar os dois. Vamos supor que você tem um pedaço de carne, você só consegue alimentar um de cada vez, tá? Você tem a opção de alimentar esses dois. Qual você vai alimentar? Se você falar que é esse daqui, você é meio louco, né? Então, tipo assim, é a lógica você alimentar o bom, o que vai te proteger, o que vai cuidar de você, certo? Esse você vai alimentar. Então, se você der um pedaço de carne pra ele, ele vai ficando mais forte. Todos os dias você vai fazer isso. Dar esse pedaço de carne pra ele. Agora, se você inverter, se você der um pedaço de carne para o leão ruim, ele vai ficando mais forte e o leão bom vai morrendo. Porque ele vai ficar com fome, ele vai enfraquecer e ele vai acabar morrendo, certo? Você não tem como alimentar 2 leões ao mesmo tempo. Você não pode, tipo assim, não, porque tá tudo dando certo na minha vida. 1 minuto depois, nossa, que merda, né? Não, eu sou um fracassado mesmo. Você, entendeu? Não, a conta não bate, amor. Ou você alimenta o bom ou você alimenta o ruim. Imagina que os leões são os seus pensamentos, pensamento bom ou pensamento ruim. Mesmo que você não esteja vendo resultados, mesmo que você não esteja vendo isso se concretizar na sua vida, você tem que alimentar aquele que você quer. Porque não adianta você ficar alimentando o leão ruim, o leão da autodepreciação, do eu sou uma porcaria, eu sou burra, não sei o que, não sei o que lá, e você achar que o outro tem que crescer, você não está alimentando ele, amor. Então você entende por que cada vez mais a pessoa acaba se enfiando num buraco profundo, porque ela está alimentando o leão errado. Eu já contei aqui pra vocês a minha história com a lei da suposição, e quando eu comecei com a lei da suposição, eu não acreditava que eu conseguia mudar as coisas. Tipo assim, eu sabia que eu conseguia mudar porque eu já praticava a lei da atração, mas era muito difícil agir como se eu já estivesse na minha realidade desejada, porque eu não estava vendo no 3D, nessa coisa física, eu não via. E eu tava lá, não, eu tenho muito dinheiro, e eu não tinha dinheiro. Assim, era muito difícil pra manter o pensamento, sendo que eu não tinha aquilo. Só que eu permaneci fazendo isso, alimentando o leão bom, mesmo não vendo o resultado. O que acontece? Uma hora ele vai começar a ficar forte. Ele fica, cara, é imediato. Só que você tem que aceitar isso. Se você ficar assim, não, porque eu não tô vendo resultado, então eu vou alimentar o ruim. Não, já não tô vendo resultado mesmo, então eu vou alimentar o ruim. Se você parar de dar comida pro leão ruim e começar a alimentar o bom, ele vai crescendo e o ruim vai enfraquecendo e vai morrer.
mas é uma escolha diária. Eu vou dar uma sugestão aqui de um exercício que eu fiz comigo mesma e você pode fazer na sua casa aí, que é você anotar tudo de ruim que você pensa sobre você. Seja, tipo, qualquer crença limitante, que você é inseguro, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo, qualquer coisa que você pense, que eu só tô dando exemplo, né? Mas anota tudo de ruim mesmo. E literalmente anota, entendeu? Se você precisar gastar mais de uma folha, gasta. E aí você anota tudo e depois você queima, imaginando que tudo aquilo tá indo embora e tá virando cinza junto com aquela folha, entendeu? Aí depois você pega e anota coisas boas. Então você, tipo, anota tudo de ruim, queima mesmo, taca fogo. Imagina que tá tudo indo embora junto com a fumaça, sei lá. E depois você anota coisas boas sobre você. Teve até uma menina que comentou aqui no meu vídeo que se sentiu muito livre, né? Que é uma sensação muito libertadora. E, gente, sério, é uma sensação muito boa. Eu recomendo que você faça isso. Você, tipo, sente que você tá se livrando de muita coisa ruim e você realmente tá. A parte visual pro ser humano é muito importante. Então, tipo, é bom você ver aquilo queimando, sabe? Aquilo que você escreveu de ruim. Parece que literalmente aquilo tá indo embora. E quando você reescreve de uma forma positiva, mesmo que você não acredite naquilo, você sente aquilo entrando um pouco em você, entendeu? Então faça isso, faça esse teste na sua casa, é muito bom. Isso aqui é uma coisa também que mudou a minha vida, que é você treinar o seu cérebro para pensar de forma melhor. Ele é totalmente treinável. Então, assim, muitos pensamentos que você tem ruins sobre você, eles foram treinados a ser assim. Você pode até achar que não, mas desde um momento específico na sua vida, desde que você era pequeno, sei lá, você começou com pensamentos autodepreciativos, com comentários ruins sobre você, pessoas fizeram comentários ruins e você foi aceitando aquilo, e aí você começou a alimentar isso dentro de você, então o seu cérebro ficou treinado a pensar dessa forma, e ele acha que essa é a forma boa, é a forma real de pensar sobre você, entendeu? Então, quando você começa a treinar o seu cérebro pro contrário, tipo, falar coisas positivas sobre você, falar que a sua vida é muito boa, é o que eu tô falando, mesmo sem acreditar, você vai treinando isso, porque provavelmente quando alguém falou pra você alguma coisa ruim que te afetou, você talvez não tenha acreditado 100% naquilo da primeira vez, só que você foi aceitando, mais pessoas foram falando, ou você mesmo começou a pensar, cara, será que não é verdade? Aí você começou a ir alimentando isso foi virando uma bola de neve. Então faça essa bola de neve com o contrário. Pega os pensamentos bons e começa a enfiar eles na sua cabeça pra isso realmente se tornar comum do seu cérebro. Eu gosto muito de fazer a afirmação de uma forma bem robótica. Eu pego, às vezes... Eu dou um exemplo bem básico, tipo assim, eu sou muito linda. Aí você pega, eu sou muito linda, eu sou muito linda, eu sou muito linda, eu sou muito linda. Eu faço isso, às vezes, não com essa afirmação específica, mas, tipo, antes de dormir, né? Porque é um momento muito bom pra você inserir informações no seu cérebro. Ele tá muito suscetível a receber essas informações. Então, você pode pegar momentos em que você tá indo dormir ou que você tá acordando pra fazer esse tipo de afirmação e fixar bem essa ideia na sua cabeça. E o último tópico que eu queria falar aqui é pra você aprender a aproveitar a sua própria companhia. Porque eu vejo muitas pessoas que, cara, às vezes comentam aqui, eu falo muito sobre lei da suposição, né? E tem muita gente que fala assim, eu tô manifestando tal pessoa, mas ele sumiu. Porque ele se afastou. Vamos combinar um negócio aqui. Você precisa começar a gostar da sua companhia, sozinha. Tipo assim, aqui eu tô falando sozinha, mas serve pra homem, pra qualquer pessoa, tá? Tipo assim, se você não gosta de passar um tempo com você, se você não gosta de ficar sozinha, se o cara demora 5 minutos pra te responder e você fica, por que ele tá demorando? Não sei o que, não sei. Se nem você gosta de ficar sozinha, por que ele vai gostar de ficar com você? Por que ele vai gostar de passar tempo com você? Então, assim, você precisa começar a inventar algumas coisas para fazer sozinha. Tem alguns hobbies, entendeu? Faça desenho, arte, sei lá, dança, qualquer coisa que você goste de fazer sozinha. Você precisa ter ocupações suas também. A sua vida não pode se basear em pessoas ou em situações externas. Na sua família, nos seus amigos, homem, mulher, qualquer pessoa. Não pode se basear nisso. A sua felicidade, ela tem que se basear em você. Tipo, você tem que ter fontes de dopamina que não sejam pessoas, que não sejam coisas externas a você, entendeu? Que sejam coisas que você pode ir lá e fazer, por exemplo. Eu tô afim de, sei lá, de dançar. Isso é uma coisa que me gera dopamina. Então eu consigo fazer isso sozinha. Então isso é muito bom pra você. É um hobby muito bom que você pode ter. Qualquer outra coisa, gente. Caminhada, academia, qualquer coisa. Quando você aprende a ficar sozinha, você aprende a gostar da sua companhia, as pessoas automaticamente vão adorar a sua companhia. Isso é uma coisa que mudou muito a minha vida, porque quando eu comecei a aproveitar a minha companhia sozinha e ter hobbies pra mim, todo mundo começou a adorar a minha companhia. Isso é impressionante, porque quando você se prioriza, quando você cuida da sua energia e você gosta de ficar sozinha, as pessoas sentem isso e as pessoas te valorizam ainda mais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal também e até o próximo vídeo.